Rafa, nós tivemos a felicidade de ouvir aqui no podcast o porta-voz oficial das Forças de Defesa de Israel, o Major Rafael Rosenstein. Conversando com o Major, e ele falando por que eles consideram o Hamas um grupo terrorista, e eu também considero assim. Quando ele fala das práticas do Hamas, eu falo assim, mas é igual os traficantes aqui, são iguais aos traficantes aqui do Rio de Janeiro. Fala, não, eles usam hospitais para armazenar armas e tal. Aí eu falei, ué... Escola. Agora, recentemente, ou foi o choque ou foi o baque, localizaram drogas dentro de uma clínica de atendimento à família, uma clínica de saúde. Recentemente, no Complexo da Maré, foram encontradas seteiras em salas de aula, né? Porque lá eles também usam unidades escolares como ponto de base, né? Aqui no Rio de Janeiro teve um episódio icônico, se você escrever nos buscadores aí da internet, traficantes presos dentro de escola. Eles estavam lá, e estavam lá a partir de uma decisão que, muito embora ela receba o nome de uma decisão jurídica, foi uma decisão política, foi provocada por um partido político, associado a militantes da Defensoria Pública, associada a militantes de organizações não governamentais. Então, foi uma decisão política, deveria ser jurídica, mas a DPF 635 não foi uma decisão, muito embora, na teoria, seja uma decisão jurídica, ela é uma decisão política que favoreceu os narcoterroristas, com expansão territorial e tal. Então você fica olhando, quando os caras vão pra rua, abordam uma juíza e um policial, atiram nas costas do policial, atiram no carro da juíza que estava dando ré, o carro estava dando ré, não oferecia qualquer resistência a eles. Isso é um ato terrorista, um claro ato terrorista. Isso num país como os Estados Unidos, num país como a Inglaterra, isso não acontece. E ainda que viesse a acontecer, a medida é cirúrgica, é pela eliminação dessas pessoas. É para eliminar. Não tem ninguém que vai defender. A sociedade britânica não vai defender alguém com esse tipo de conduta. E aí que surge também um outro parênteses que foi trazido pelo Major Rosenstein, que o Hamas inflama a população a agirem contra qualquer autoridade. Por exemplo, antes do ocorrido em 2023, as forças de Israel eram presentes dentro da faixa de Gaza. E essas pessoas provocam, e assim, foi assim no Iraque, foi assim no Afeganistão, foi assim em Gaza. Os próprios criminosos, se você reparar, nós já dissemos aqui algumas vezes no nosso podcast que a população de bem, 99,999% da favela, você pega uma comunidade dessa aí, comunidade ou favela, como você quiser chamar, do Jacarezinho. Cara, quando você olha, milhares de pessoas moram naquela comunidade, mas apenas um grupo de 20, 30 vão se manifestar contra a polícia. Aquele grupo não representa a comunidade. Não representa. É bem verdade que os moradores de bem estão muito atentos em trabalhar, em produzir um futuro melhor para os seus filhos, para que eles não precisem viver ali para sempre. E tem medo de denunciar. Muito embora o 2253-1177, que é o telefone do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, seja um canal 100% anônimo. Se você tiver dúvida sobre como funciona o Disque Denúncia, nós fizemos um episódio aqui com Renato Almeida, coordenador do Disque Denúncia. Ele explica detalhe por detalhe como funciona o Disque Denúncia. Você, morador de bem, ajude a polícia. Mas voltando, Rafael, todos os atos praticados pelas facções criminosas aqui, não vou falar só do Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, milícias, eles adotam as mesmas estratégias. E quando você que está nos assistindo agora ou está nos ouvindo através de um stream de áudio, quando você ouve o episódio do Major Rafael Rosenstein e faz uma análise, faça uma análise, sério, eu peço a você. Esse episódio é um episódio muito rico para você traçar um paralelo e ganhar argumento no seu debate do dia a dia. Todo mundo quer falar sobre segurança pública, então chegue municiado. Fala assim, não, irmão, quem falou... Isso é baseado em quê? Baseado na fala do porta-voz oficiais das Forças de Defesa de Israel. Quando você traça esse paralelo, Rafael, você vê claramente, fala assim, cara, parece que ele tá falando do Rio de Janeiro.
Parece que ele está falando do que nós vivemos aqui, não no Rio de Janeiro, no Ceará agora. O Comando Vermelho atacou um porto, né, que te recebia ali fibra ótica para distribuição de internet que fica submersa à água. Então, os caras atacam a comunicação e tal, e tal. E aí você fica assim, meu irmão, tá faltando o quê para nós tratarmos terroristas como terroristas? E terroristas, lá nesses países, são tratados da seguinte forma: o entendimento é que eles têm que ser eliminados. Eles devem ser eliminados, porque eles procriam aquele sentimento, o sentimento do terror. E é isso que o Comando Vermelho tem feito aqui. Quando a gente prende alguém aqui, Rafael, você imagina assim, mas o sentimento tem que ser ideológico ou filosófico para ser terrorismo. Cara, eu nunca prendi um faccionado que se vestisse bem ou que tivesse dinheiro na conta bancária. Esse dinheiro, ele é revertido em armas. E com essas armas, mais território. Essas drogas entram, são convertidas em dinheiro e, mais uma vez, mais território. Pode ser que tenha alguém, como foi o caso do Peixão, morando numa mansão? Pode ser que tenha alguém como o Peixão morando numa mansão e montando seu império. Mas lá no Hamas também tem. Nós temos denúncias de desvio de verba humanitária enviada para o Hamas. Alguém está se favorecendo dessa verba. Mas a grande maioria dos traficantes faccionados do Comando Vermelho, do Terceiro Comando Puro e da ADA são pessoas que não têm nenhum luxo. São pessoas que, quando a gente combate e a gente neutraliza, você chega lá, é um cara que estava descalço de bermuda portando apenas um fuzil e carregadores e rádio. Ou seja, no linguajar popular, um ferrado. Um ferrado, então, é ideológico, sim. E os caras matam e morrem, muitas vezes, por uma liderança. Os caras ostentam o símbolo do urso. Os caras se orgulham de defender o urso. Os caras se orgulham em defender o Paizão, o Peixão. Os caras se orgulham em defender o Salomão, de defender a tropa do Lacoste, a tropa do Coelhão. Isso é terrorismo, cara. Só que falta coragem para algumas pessoas. Não sei se elas têm medo de admitir que tem terrorismo, elas não têm capacidade intelectual e estratégica de enfrentar isso. Não sei se é um sentimento, não, peraí, é um grande curral eleitoral. É também. Porque, por exemplo, se eu tenho uma comunidade onde moram 50, 60, 70 mil pessoas e eu sei que só quem pensa de determinada forma pode pedir voto ali, ora, tem alguém interessado naquela área ali, pô. Olha, determinado lado não pode entrar, mas do outro lado entra com tranquilidade. Aí fica a pergunta, cara. E a reflexão para o nosso público. A quem interessa isso? Por que ainda não... se é bom para toda a sociedade aniquilar essas organizações, é bom... não estou dizendo que é bom para mim, para você, porque somos policiais. É bom para o Pedro. É bom para a gente poder chegar e sair daqui em segurança. Por que não aniquilam pessoas que desafiam o Estado? Fala assim, tá tendo muita operação, a Polícia Civil tá nos sufocando, vamos mandar os cachorros pra rua, roubar muito veículo, aí dá um salto no roubo de veículos. E às vezes roubo que não é pra acumular verba, não é pra conseguir capital, é roubo que é pra afrontar, como o caminhão de medicamentos que eles roubaram, salvo engano, em São Gonçalo, e jogaram ao chão. Numa clara afronta ao Estado. Você vai olhar o gráfico da criminalidade do Rio de Janeiro, ele vem tranquilo assim e faz assim naquele final de semana. Se isso não é terrorismo, eu não sei mais o que é. Galera, vamos começar aqui a debater aqui alguns assuntos, aí, as trends da semana. Só uma coisa, uma observação do que o Rômulo falou que eu lembrei. As seteiras, né? Mostrar a foto das seteiras nas escolas. Olha a genialidade disso. Ele bota a seteira na escola, a polícia é proibida de entrar na escola, de fazer até operações perto da escola, mas eles estão ali tendo uma visão da atividade policial e começam a atirar contra a polícia através da seteira. A seteira, quem não sabe, imagina um muro de concreto que consegue suportar os tiros. Ali tem um cano de PVC do qual ele consegue apoiar o fuzil e ter uma visão ampla do que está acontecendo, do que os policiais estão vendo, e começa a atirar no policial. O policial percebe que o tiro está vindo dali e atira de volta para poder fazer cessar aquela agressão.
Depois aqueles tiros de volta para poder cessar a agressão vai ser o quê? No muro da escola, certo? Dentro da sala de aula. Aquilo ali depois vai ser usado politicamente contra os policiais, contra o governador da situação, ou seja, a oposição vai querer usar aquilo para enfraquecer politicamente, para falar, pô, policiais deram um tiro nas escolas, o policial atacou as escolas, exatamente como o Rômulo fala, os caras atacaram um hospital, sim, mas o hospital era um bunker de criminosos, era um bunker que guardava armas. Então você vê que existe realmente uma estratégia de guerrilha, estratégia usada por terroristas.